Olá, meus alunos, vamos à nossa correção da atividade da semana passada. Fiquem atentos para entender o que vocês vão fazer. No primeiro item de vocês tinha que efetuar as conversões. Para efetuar essas conversões, nós vamos lembrar que a unidade de medida de superfície é a unidade que vai o que? Vai marcar para vocês a área. A área nós temos o que? A área são dimensões, ó. Olhem aqui que nós vamos vendo dimensões. Então, nós temos, para cada unidade, nós vamos ter duas casas para seguir. Na escala, nós temos metros quadrados, depois decímetro quadrado, centímetros quadrados. Nós vamos transformar de metros quadrados em centímetros quadrados. Como são duas casas, vocês vão fazer o quê? 23 vezes, ó, cada casa 2 zeros, decímetro quadrado, centímetro quadrado. 23 vezes 10.000, que vão dar o quê? Escreve o 23 e completa com os 4 zeros. Fica 230.000 centímetros quadrados. Milímetro em metro é o contrário. O milímetro está lá numa unidade, aí desce para centímetro, depois para metro. Então, decímetro e metro. Nós temos 3 casas, então nós vamos dividir de uma unidade menor para uma maior. Vamos dividir 4,3, ó, 2 casas, mais uma casa, mas estão 3 casas aqui. Aí você escreve o número 43 e conta, de uma vírgula aqui. Então, você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Coloca a vírgula, como não pode deixar solto, coloca o zero. Aí você vai transformar de metros quadrados em quilômetros. Lá na tabelinha tem metros quadrados, decâmetro quadrado, hectômetro quadrado, quilômetro quadrado. Então, 3 casas para a esquerda. Então, você vai dividir também por 1 milhão. Escreve o número 2,34 e conta 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. E fica em quilômetros quadrados. No segundo item era para calcular a área das figuras. A primeira figura que nós temos aqui é um retângulo. Para calcular a área do retângulo, nós vamos multiplicar a base ou comprimento pela altura ou largura. Multiplicando aí, ó, 43,5 por 8,6. Faz a continha e lembra que deve colocar a vírgula, né? Você vai contar, como aqui o outro era zero, então você vai contar 2 casas e colocar a vírgula. Não é vírgula debaixo de vírgula na multiplicação. Não importa quantos números você tem para depois da vírgula. O importante é contar as vírgulas, tá? Então, lembrando, a área do retângulo é base vezes altura. Aqui nós temos uma circunferência. Na área da circunferência é π vezes raio ao quadrado. O raio aqui é 12 centímetros. Então, você faz o π, 3,14 vezes 12 elevado ao quadrado. 12 vezes 12, você lembrando isso, que dá 144, multiplicado por 3,14, dá 452,16. Centímetro vezes centímetro, centímetros quadrados. Aqui nós temos um quadrado. Para achar a área do quadrado, você faz lado vezes lado ou lado ao quadrado, que é a mesma coisa. O lado aqui é 9,8, então você faz 9,8 vezes 9,8, que vai dar 96,04 centímetros quadrados. Lembrando, ó, como 9,8 tem uma casa e 9,8 também, então nós vamos ter 2 casas depois da vírgula. Aqui nós temos um trapézio. No trapézio aqui nós temos base maior, aqui nós temos a base menor e aqui nós temos a altura. Então, como é que eu faço a área, né? Base maior mais a base menor. Esse símbolo aqui é de vezes a altura dividido por 2. Então, base maior 57, menor 23. Não importa se você colocou na hora da soma maior, a base menor, desde que você some aqui direitinho, ó. 7 mais 3, 10. 5 mais 2, 7 mais 1, 8. 80 vezes 8. Dividido por 2, dá 640, dividido por 2, 320. Aqui nós temos um triângulo. Triângulo, lembrando que é uma figura de 3 lados, 3 ângulos. Ó, aqui nós temos a altura do triângulo e aqui a base do triângulo. Então, como é que a gente faz? A área é base vezes a altura, dividido por 2. Pode ser o H também, tá no lugar da altura. A base é a altura 18, a base 8,2, multiplicando aqui deu 147
73,6 dividido por 2, 73,8. Na hora de dividir, vocês vão lembrar que vocês vão igualar as casas, né? Tirar a vírgula e coloca um zero lá no quociente para poder igualar as casas. Aqui nós temos outra circunferência. A área é π vezes raio ao quadrado. O π é 3,14, o raio 8,6 vezes 8,6, né? Depois multiplica por 3,14, que vocês vão achar 232.344 centímetros quadrados.